Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse podcast que tem o objetivo de conversar com pessoas diferentes, de carreiras diferentes, de vivências diferentes, para falar exatamente dessa história, desse caminho, de como as pessoas trilham esse caminho profissional e aprendem, né, no decorrer do caminho, vão construindo a sua carreira. E hoje eu recebo muito aqui, né, John, muita gente de RH, de carreiras mais tradicionais, e hoje vou aqui receber o John Russo, que é uma pessoa de audiovisual, e nós vamos falar exatamente sobre o audiovisual no Brasil. Então a ideia aqui, nesse bate-papo com o John, é a gente falar um pouco sobre a carreira no audiovisual, ele vai contar a carreira dele, e vamos falar um pouco sobre a carreira, mas também falar do audiovisual no Brasil, já que nós estamos num momento tão rico para o audiovisual, né, depois de premiações importantes para as nossas produções, então é um tema que está bastante atual, mas, lógico, né, o nosso foco aqui do Somos Mais Que Um é falar um pouco de carreira também, então o John vai contar um pouco essa história dele. Então, seja bem-vindo, John. Eu queria que você se apresentasse e já começasse a contar para a gente um pouco quem é o John, como é que o John começou lá atrás e chegou, né, nessa carreira do audiovisual. Seja bem-vindo. Muito bem, obrigado, professor Cachito, pelo convite, um prazer estar aqui. Então vamos lá. É difícil, né, falar da gente, é melhor contar histórias. De grandes personalidades, né, mas vamos lá. Para começo de conversa, assim, o meu nome nem é John, né, o meu nome é Gustavo Russo, Gustavo Russo Estevão, mas eu tenho esse apelido há muito tempo, e tanto no meio acadêmico quanto no meio de produção, acabou ficando John, então, John. Bom, a história do audiovisual, ela começou com a minha graduação, né? Eu fiz graduação em radialismo e televisão, na Unesp de Bauru, que era uma vertente do curso de comunicação social. Então, comunicação social tinha o radialismo e TV, tinha o jornalismo, e aí, na graduação, eu comecei a me interessar por uma parte do audiovisual, que seria a parte de animação, né? As primeiras experiências com animação, elas remontam a essa época aí do curso de graduação, e a gente fazia de uma forma muito experimental. Quando eu falo a gente, é porque os parceiros começaram a aparecer na graduação, que isso vai fazer sentido logo mais na minha narrativa. E então, eu me formei em 99, né, em Bauru, e voltei para Ribeirão. Eu sou natural de Ribeirão, voltei para cá e aí tem uma história que é importante dizer. Conta causa, eu gosto, né, de causos, os causos são bons. Como eu estava dizendo, nós nos interessamos, eu e um parceiro, que é uma figura que estamos juntos há muito tempo, né, um casamento profissional, de amizade, há muito tempo, e na faculdade nós decidimos fazer o nosso TCC, o nosso projeto de conclusão de curso, fazendo uma adaptação literária em animação, em stop motion. E aí é importante a gente contextualizar que era 1999. Então, em 1999, a tecnologia ainda era analógica, a gente trabalhava com Betacam, com aquelas câmeras gigantes, né? Isso faz muito sentido da gente pensar na evolução do audiovisual quando a gente pensa na evolução tecnológica também. Sim. Esse momento aí de 1999 para os anos 2000 e tal, a gente teve uma mudança não, na verdade foi uma democratização, principalmente nos meios de produção audiovisual, com o aparecimento das câmeras digitais. Hoje, quando a gente fala em câmera digital, a gente pensa muito no smartphone, na revolução digital oriunda da internet, surgimento das mídias digitais e tal. Mas houve uma primeira revolução aí da democratização mesmo, né, da produção digital a partir principalmente das câmeras. Certo. Só para o pessoal entender, né, uma câmera analógica, Betacam, como nós fizemos esse projeto de conclusão de curso, ela valia o valor de um carro, né, e toda a edição ela era feita em ilhas de edição, que eram equipamentos, aparatos muito grandes, muito caros, pouquíssimas pessoas tinham, até na produção profissional, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, poucas produtoras tinham, né, esse tipo de material. Então, na faculdade finalizamos esse TCC, que foi muito legal do ponto de vista acadêmico, foi muito elogiado e tal, e nós começamos a inscrever em festivais esse filme. E esse filme acabou ganhando alguns prêmios. Legal, o seu TCC. O TCC, que né? Legal, legal. E aí, eu e o Thomas, né, que é esse meu parceiro, Thomas Larson,
o Tomate, grande cartunista, animador, ele é diretor de animação hoje, enfim. A gente ficou pensando, né, pô, mas e agora, o que fazer, né, aquela velha história, acabamos de nos formamos, fizemos o filme, e agora o que fazer? A gente rodou um pouco em São Paulo, visitando estúdios, produtoras, mostrando o nosso trabalho e tal, mas não rolou. Rolava... Mesmo com um trabalho premiado. Mesmo com um trabalho premiado. E ainda, por isso é tão importante o contexto, né? A produção de animação, ela estava engatinhando, ela era muito seminal no Brasil, né? Eram poucos estúdios, poucos profissionais. Eu acho que mesmo globalmente, se você pegar assim, quando você pensa nos filmes comerciais, a animação ela tem um salto muito grande ali com a Pixar, que vai vir mais ou menos nessa época, um pouco depois, né? Sem dúvida, né? Então, com essa possibilidade, né, da tecnologia digital, das câmeras digitais muito mais acessíveis, infinitamente mais acessíveis, e um ponto importante nesse sentido é que essas câmeras elas tinham uma interface direta com o computador. Então, o surgimento dos primeiros Macs, aquela coisa... A edição ficava muito mais... Nossa, infinitamente, né? Então, a gente viu uma oportunidade, falou assim, pô, e se a gente montasse alguma coisa? Porque aqui em Ribeirão não tinha um estúdio que pensasse efetivamente em animação, né? Focasse nisso e tal. E a gente se aventurou junto com um outro parceiro, que é o Rogério Chareide, que é meu sócio até hoje, né? Nós todos daqui de Ribeirão estudamos em Bauru, né? Fizemos faculdade lá e voltamos, e aí tivemos essa brilhante ideia, falamos assim, vamos juntar as forças, né? E pensar no estúdio. E aí nasce o Usina Animada, esse estúdio. Nessa época já. Nessa época, em 2001, né? A gente teve aí um hiato de um ano rodando, enfim, participando de festivais. E aí, em 2001, a gente resolveu montar a Usina Animada. E a nossa proposta na Usina Animada era oferecer exatamente possibilidades de produção audiovisual, e óbvio que isso num pensamento de alguém com 20 e poucos anos, né? De uma forma criativa, tal. Então, assim, a gente queria 20 e poucos anos, romper padrões, né? Aquela ideia, né? Vamos pensar em algo que seja um pouco diferente, tal, não sei o quê. Beleza. E aí as coisas não acontecem da mesma forma. Do dia para a noite, né? Da noite para o dia. Nós demoramos alguns meses para conseguir efetivamente mostrar o nosso trabalho de uma forma comercial. E isso aconteceu muito por conta da confiança e da coragem de uma agência daqui de Ribeirão Preto, a NW3, né, e na figura de uma pessoa que nem está trabalhando mais aqui, que é o Ruslan. Ele era da criação, da produção ali da agência. E quando nós montamos a Usina Animada, nós mostramos o nosso trabalho em agências de publicidade, canais, pro mercado, né? Isso, exatamente, a gente fez essa apresentação, né? E o pessoal da NW3 achou interessante, e eles confiaram de fazer uma peça publicitária para o Ribeirão Shopping, para um festival de teatro infantil. E a gente ficou super feliz, né? Mas ao mesmo tempo naquele desespero. Falou assim, puxa vida, nunca fizemos um trabalho... Será que estamos prontos para isso? Né? E aquela maluquice da publicidade. Você tem 20 dias para fazer uma produção em stop motion. Stop motion é aquela animação foto a foto. E vamos lá, né? Vamos correr e tal. E aí deu certo, aliás, deu super certo, foi exaustivo, sem dúvida, né? E essa coisa, né? Tá sempre apanhando e aprendendo com os erros, né? E ali na prática, né? Tendo que resolver mesmo. Mas entregamos, o pessoal gostou muito, teve uma recepção muito positiva, esse primeiro trabalho comercial, né? Abriu porta também. Exatamente, né? Então, aí, pô, quem são esses caras, né? O que é a Usina Animada, tal, não sei o quê. Foi aí que começou a surgir esses contatos, essas produções e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre quis, no estúdio, tocar os nossos projetos. Porque enquanto a gente não fez esse trabalho comercial, a gente continuou produzindo curtas-metragens, trabalhos autorais. E muito por conta dessa produção autoral, a gente aprendeu muita coisa. Né? Quando você sai da faculdade, é óbvio, eu não desvalorizo de modo algum, né? Até porque depois eu retorno, né? Depois nós vamos falar dessa sua atuação como professor. Academia, né? Mas
o tempo de prática, ele é restrito, Sim. né, num curso de comunicação, Com enfim, certeza. seja lá qual for, né. Hoje acho que até tem muito Até mais, né? Até pela facilidade tecnológica também. Sem dúvida, né, sem dúvida. Bom, e aí, a gente tinha muito essa vontade de produzir os nossos projetos, né, assim, as nossas ideias, né. Mas como? E esse é um grande ponto de interrogação. Tá, quero fazer um filme, quero fazer uma série, quais são os caminhos possíveis para isso? Lembrando, né, que início dos anos 2000, a gente tem o surgimento da Ancine, ainda não existia, ainda era muito seminal essa ideia das leis de incentivo, que são tão demonizadas de uma forma absolutamente... Sem informação. Sem informação, a gente pode até falar sobre isso. Sim, que eu acho gostaríamos muito de falar disso. Quando formos falar do audiovisual no Brasil, acho que é importante a gente falar disso, né? E é interessante que o audiovisual no Brasil, e para a gente isso foi fundamental também, né, para a nossa evolução e para a concretização de uma série de projetos. E aí, a gente continuou tocando esses projetos publicitários, aí a gente chegou a fazer uns projetos muito interessantes, assim, curiosos, né? A gente fez uma campanha política em animação, teve um ano, né? E aí a gente trabalhou com Magazine Luiza, continuamos trabalhando com Ribeirão Shopping e tal. Trabalhamos num projeto muito interessante para o Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre adoção, que eram 4 vídeos enormes, com entrevistas e tal, e além de nos agradar o tema, né, que a gente acaba viajando muito, né, tendo que pesquisar muito a respeito e tal, ficou um trabalho que teve uma repercussão muito grande, né, foi um trabalho distribuído para todos os tribunais de justiça do estado, enfim. Mas o trabalho autoral, dessa coisa da série, de ir pra TV e tal, isso ainda não tinha pintado, né. E num dado momento, isso mais ou menos em 2007, esse projeto, na verdade, assim, ele demorou para sair da gaveta, mas ele teve uma história longa, que era a história de uma série, que era uma ideia, que nós tivemos, a gente está ali conversando, de um programa infantil com entrevistas com crianças, e essas entrevistas permeadas por animações. E a ideia era que as crianças complementassem as suas falas, né? Esse projeto chamava e chama Que Tipo de Criança Você É. E aí nós fizemos uma espécie de um boneco desse projeto, uma apresentação, assim, a gente nem sabia o que era uma bíblia audiovisual. Bíblia é quando você faz uma espécie de uma espécie não, é uma apresentação completa do projeto, né, com sinopse, desenhos, layouts, concepts, enfim. Mas a gente fez ali um boneco e tal, e apresentamos aqui na TV Tati, enfim, acho que era a TV Tati na época, e a TV Tati tinha um contato com a TV Cultura, olha como as coisas são, né? E esse projeto acabou chegando na TV Cultura. Legal. E chegou na TV Cultura, eles gostaram muito da proposta, da ideia, mas a gente não tinha nenhum piloto, para você ter uma ideia. Mas eles compraram a ideia para a gente produzir um piloto. E nós produzimos um episódio piloto, né, desse programa, e já íamos realmente aí começar a produção do programa para a TV Cultura, de forma independente, como se fosse um licenciamento, né, que é uma modalidade de parceria. Vocês produziriam e eles distribuiriam ali. Exato. Isso hoje é super comum, né? Se a gente pensar em canais como GNT, Multishow, é basicamente isso, né? É o licenciamento. São produtoras que... né, independentes e tal. E aí, beleza, estávamos super felizes. Eu falei assim, pô, vamos fazer o que a gente mais gosta, né? E aí, num dado momento, o que acontece? Né? As questões políticas sempre infelizmente interferindo, né, no mundo privado, né, no mundo das nossas vidas, né? Trocou a administração da Fundação Padre Anchieta e eles cortaram todos os projetos que estavam em andamento. Então a gente tinha um piloto e o projeto... Já tinham gravado o piloto? Já tinha gravado o piloto e já tínhamos o contrato para começar a produzir, mas a coisa não saiu do piloto. Bom, gente, é que assim, tem muita história, Cachito, você me interrompe. Não, né? Eu queria pegar 2 ganchos, mas termina essa história que ela está interessante, depois eu pego os ganchos. Mas eu só sei que no final das contas, lá pra frente, esse projeto ele não foi ao ar, mas lá pra frente, a TV Brasil surge como um canal estatal, né, tal,
E aí eles estavam em busca, mais uma vez, né, de parcerias, tal, não sei o que lá. E a gente conheceu uma produtora executiva. Aliás, essa figura no audiovisual é uma figura muito importante. Depois você vai ter que explicar um pouco essa estrutura do audiovisual no Brasil. Né? E essa produtora executiva do Sul, inclusive, nós nos conhecemos no meio da animação, né? Festivais de animação, produção. Por isso que é tão importante você ir até os festivais, né? Participar, né? Sim, perfeito. E a gente fez uma parceria, ela conseguiu fazer o licenciamento desse projeto na TV Brasil. E aí a gente produziu 82 episódios. Poxa, né? A gente entrevistou criança, dá com pau, e foi legal, a beça. E isso tem muito, assim, pelo menos da minha experiência no audiovisual, né? Que é algo que eu prezo muito. Que é o contato com pessoas e as pessoas que estão trabalhando junto, né? Sim. Parece uma coisa meio romântica de falar, né? Não, mas sabe que esse podcast surgiu para isso, né? Então, eu gosto de conversar com pessoas. Então, o grande barato. Pra gente era de estar ali com uma equipe que fizesse sentido e fazendo, e conversando, e estando, dialogando com temas e temáticas que fizessem sentido pra gente também. Legal. Né? Então, esse projeto foi muito legal e ele foi veiculado na TV Brasil e tal. E aí a gente... grande, 82 episódios é coisa pra caramba. Então, quanto tempo cada episódio? Isso, são 82 episódios de 3 minutos, que eram interprogramas, né? Mas mesmo assim, pra gente, isso foi um feito gigantesco, né? E aí, ao mesmo tempo, né, como a gente teve essa primeira experiência, né, com a produção autoral e tal, isso acendeu ainda mais essa chama, né? Falou assim, poxa, vamos continuar tocando os nossos projetos. Mais ou menos nessa época, o Thomas, que ainda era nosso sócio, né? Ele não é mais sócio da Usina Animada, a gente continua trabalhando junto, enfim. Mas ele alçou voo para outras coisas, né? E o Thomas, ele acabou produzindo um curta via um edital, ele ganhou um edital e a gente produziu lá no estúdio, que se chamava Laurinha, que era uma personagem em stop motion, contava uma historinha e tal. E esse curta, ele apresentava em um universo ficcional dessa personagem, com alguns brinquedos que ela tinha, alguns amigos. Mundo ali, né? Isso, né? Muito ainda muito ainda superficial, digamos, né? Uma apresentação geral do universo. Isso, né? Porque era curtinha, 1 minuto e tal, não sei o quê. Mas aquilo ficou na nossa cabeça, assim, né? Assim, pô, e se a gente expandisse isso para uma série, se a gente conseguisse falar mais, criar esse mundo, né? E aí a gente escreveu um projeto, e aí entra a lei de incentivo. Esse primeiro foi pelo PROAC, que é a Secretaria do Estado de São Paulo, né? E nós conseguimos produzir, a partir de uma produção executiva também, que a gente já vai falar da importância disso. A gente conseguiu fazer a captação de recursos. Na verdade, esse primeiro não foi captação, desculpa. Foi um edital. A gente ganhou o edital para fazer a produção e nós produzimos 20 episódios. Legal. 20 episódios de 2 minutos em animação, stop motion. Nossa, um trabalho absurdo. Trabalho absurdo. Tipo, e assim, trabalhando muito, uma equipe minúscula, se matando, mas realizamos. Sim. Realizamos, fizemos, entregamos. Lindo e maravilhoso. E nesse processo a gente acaba conhecendo pessoas, empresas, tal. Você vai entrando no meio, né? Vai entrando. E aí a gente fez uma segunda temporada que aí já não era mais Laurinha, era a Lala, né? E aí com captação de recursos. Aí a gente conseguiu realmente criar uma ponte entre nós, no caso, né, os produtores, e empresas que estivessem a fim de fazer o aporte, e o aporte via isenção fiscal. É muito importante que isso seja dito, né? Então, ao invés dessas empresas destinarem diretamente o imposto, parte desse imposto estadual iria para projetos, no caso, esse projeto cultural da Lala. Essa segunda temporada a gente já fez de uma forma muito mais organizada, mais estrutura, sem se matar tanto, mais estrutura e tal. E, pô, mais aprendizado. Bom, de lá pra cá a gente veio fazendo aí, eu dirigi uma outra série na Cachola. A Lala, ela foi pra TV Cultura, pra TV Brasil, TV Rá-Tim-Bum, pra Pacá Pacá na Argentina.
né? A gente licenciou para todos esses canais. Aí na Cachola, que foi uma outra série que eu dirigi, também de animação, misturava um monte de coisa, né? A Na Cachola foi uma série que eu resolvi tratar de expressões culturais. Então a gente falava literatura, cinema, arquitetura, culinária, não se restringia às artes, né? A gente falava da cultura de uma forma um pouco mais geral. E também acabou indo para o Play Kids TV, foi para algumas plataformas digitais e tal. Enfim, o resumo é esse, meu Deus do céu, nossa, né? Falei demais. Não, eu vou pegar alguns ganchos, alguns que são só comentários, porque a história é muito legal, e outros que são ganchos para a gente continuar o assunto. Primeiro, a questão tecnológica que você falou, ela me chama muita atenção. A primeira vez que gravei uma videoaula foi em 2007, e era em estúdio de TV, com aquelas câmeras gigantescas. Sim. Né, um estúdio gigante. E depois eu fui acompanhando isso, gravando conteúdo, até o momento que chegou, que era isso aqui, uma câmerazinha de webcam que tem a mesma qualidade daquela lá, até melhor do que aquela lá de trás. E que aí um dia eu cheguei pro pessoal da produtora que eu faço conteúdos e falei assim, posso montar um estúdio em casa? Porque se é isso aqui o estúdio, eu monto em casa, né? Porque isso é o que você falou, né? Democratizou a construção de conteúdo, né? Assim, nós estamos aqui produzindo um conteúdo, eu não entendo nada de audiovisual, mas alguma coisa a gente consegue fazer. A segunda coisa, muito interessante, é o seguinte, o objetivo do podcast é sempre falar da história das pessoas. E o seu episódio, né, com o seu episódio, nós vamos chegar agora a 16 episódios. Você é a segunda pessoa que conta para mim assim, ó, a faculdade que eu fiz é a minha profissão até hoje. Todas as outras pessoas fizeram uma faculdade e foram para outro caminho completamente diferente. E é raro isso, né? Porque, e aí vou puxar esse assunto da sua atuação como professor, mas eu quero continuar na história da Usina Animada, porque eu acabei não te apresentando como professor, né? E o John é um professor. É que assim, você tem, muitas vezes a gente vê que o aluno escolheu aquele curso por algum motivo, porque ele achava legal, e depois ele chegava e falava, não é nada disso que eu estou. Então é mais comum ter pessoas que se arrependeram, não se arrependeram, pegaram aquele conhecimento e foram para outro lado, do que essa história que você contou, né, do caminho, né? E aí, eu acho que o nosso ponto central aqui é falar do audiovisual no Brasil, e aí eu quero que você fale de leis, de incentivo, de Ancine, de o que é um produtor executivo, tudo isso, porque para a gente entender esse mundo. Mas antes disso eu queria que você falasse, tá, e aí onde que entra o John professor nessa história inteira, nesse caminho? Então, assim, ó, antes de qualquer coisa, né, quem sou eu para falar do audiovisual no Brasil, né? Eu vou tentar contribuir com o pouco que eu sei para tentar ajudar aí o público a entender um pouquinho melhor. Mas enfim, você estava falando sobre essa questão de seguir, né, da faculdade, da graduação, você acaba seguindo. Eu acho que tem um tanto de teimosia nisso, né? E a questão da docência, eu acho que eu descobri muito na faculdade também, o gosto pelo estudo, por essa parte mais acadêmica e tal. Em 2001, no mesmo ano que a gente montou a usina, eu recebi um convite de um amigo, né, que era professor e tinha uma produtora também. Ele me perguntou se eu não tinha interesse, se eu não gostaria de tentar, né, entrar, né, nesse universo da academia e tal. Lembrando que nessa época, né, a gente está falando de 2001. Você tinha 2, 3 anos de formado? 2, 3 anos de formado, e eram poucos professores que tinham formação, mestrado. Mestrado era raríssimo você ter mestrado nessa área, né? Então eu topei e eu adorei. Foi um negócio que bateu muito mesmo, né? A experiência da sala é fantástica, né? Então, e desde então não parei mais, né? Comecei a lecionar em 2001. De lá para cá, eu passei por várias instituições, não sei se eu posso falar. Não, pode, à vontade. Eu comecei minha experiência na Unip, eu estou na Unip até hoje, né? Mas eu comecei em São José do Rio Pardo, para você ter uma ideia. Viajava a beça. Para poder dar aula. Voltava para dar aula, não sei o que. Mas valeu super a pena, né? Achei que sempre valeu muito a pena. Aí depois eu
Eu comecei na Barão de Mauá, no curso de audiovisual, já tem quase 20 anos que eu estou lá. Passei pelas faculdades Koch, Estácio, a pós-graduação do Senac, eu sou professor até hoje, convidado. Então, assim, eu realmente gosto muito da questão da academia, de ter contato com os alunos. É algo que me realizo muito. Eu acho que nesse meio, né, assim, eu também adoro a graduação. Eu dei aula muito tempo em graduação, de 2007 até 2012, por ali, só graduação, depois fui para pós. Fiquei muitos anos fora da graduação, completamente fora, só na pós mesmo, na produção de conteúdo, que eu produzo bastante conteúdo para EAD. E agora, no ano passado, eu voltei para a graduação. E a graduação, ela tem uma coisa diferente para o professor, que assim, ao mesmo tempo que você toca a vida das pessoas, né? Você vê aquele garoto que entra ali, aquela garota e sai um profissional, nos mantém também muito atualizados, né? E eu acho que no audiovisual, e vamos tangenciar a história do audiovisual no Brasil, assim, hoje nós vivemos um mundo de produtores de conteúdo, né? Todo mundo que tem um celular na mão virou produtor de conteúdo. Para você que está atuando muito nesse tempo, nessa área, eu particularmente não sou da área, não consegui entender porque às vezes você faz um belo do conteúdo com uma produção fantástica, aí o cara pega o celular, um vídeo mal feito, tá aí coisa, um conteúdo, né, não vou criticar porque tem que assim, e o cara estoura, né, e o cara estoura com aquele conteúdo ali completamente sem sentido, mas vivemos uma era dos produtores de conteúdo, e eu acho que eu estou tendo uma experiência agora, John, que eu nunca tive. Eu sempre fui um professor do curso de administração, dos cursos de gestão. E eu estou tendo a experiência esse ano, por um convite da professora Carmen, de dar aula em publicidade, propaganda e jornalismo. E para mim é um mundo à parte. Está sendo um aprendizado fantástico, porque é uma outra cabeça, né? E principalmente no curso de publicidade e propaganda, eles sabem muito mais do que a gente sobre o que funciona hoje, né? A gente tem a teoria, tem a coisa, mas assim, eu não sei por que o TikTok faz sucesso, mas faz, do caramba. Tem uma dinâmica fenomenal aquilo ali. Então eu acho que a academia está dando aula, nos faz ficar atualizados também, a gente aprende com eles, né? E aí, assim, puxando, a história é muito legal, eu quero voltar em alguns pontos do que você falou, mas puxando para essa coisa do audiovisual e sem querer ter essa coisa de ter a resposta para tudo, né? Não só no Brasil, mas o que é o mercado de audiovisual? Porque fica um tanto de coisa assim, é o filme, mas é a novela, é a animação, é o TikTok, né? É um mercado gigantesco, né? Você sabe que, bom, você tocou no ponto que é um das maiores discussões, inclusive teóricas, quando a gente pensa no contexto acadêmico, que é essa questão, e o que é o audiovisual? Existem vários teóricos que vão debater sobre isso, né? O Fernão Ramos, por exemplo, que é um historiador da maior importância brasileiro, escreveu livros enciclopédicos sobre história do cinema brasileiro e tal. Tem textos muito importantes que ele coloca, mas o cinema é uma coisa e o audiovisual é outra coisa. Isso lá para trás. E quando a gente revisita esses textos, muitos colegas, assim, até professores, dizem, né, falam assim, não, o Fernão Ramos ele está ultrapassado nesse olhar dele, porque... E aí eu não estou criticando o Fernão Ramos, não é nada disso, mas é uma perspectiva e é um debate tão vivo, tão necessário, e que a gente acaba nunca conseguindo chegar numa conclusão, porque o audiovisual ele é muitas coisas. Se a gente pensar no contexto das novas mídias, das novas tecnologias, das redes, como você estava dizendo, TikTok, o Instagram, o YouTube, esse conteúdo que o figura fica ali segurando o celular, isso é audiovisual tanto quanto Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, do grande... O que os difere, né? E aí eu acho que cabe a grande questão, né? O que os difere é, talvez, qual é o objetivo desse produto, né? Qual é o objetivo, e aí esse objetivo, de alguma maneira, ele vai impactar, de alguma maneira não, ele vai impactar no formato, ele vai impactar na duração, ele vai impactar
Na profundidade da discussão. Na profundidade da discussão, sem dúvida, né? Então, eu acho que o grande ponto é de que audiovisual estamos falando, né? Tem um texto que é muito importante, aliás, é um texto que é muito estudado na formação do audiovisual, que é um texto do Arlindo Machado, grande professor da ECA e tal, que é a arte do vídeo. Esse é um texto da década de 90. E aí ele vai falar, né, com a popularização do vídeo. E lá em 90, estava começando. Né? Ele vai falar, tá, mas então as câmeras de segurança de um estacionamento, isso também é audiovisual, sim, né? Para você ver a complexidade dessa discussão. Né? A complexidade dessa discussão. Então eu acho que o ponto, e como você bem disse, né, essa democratização, ela gera uma enxurrada de conteúdo. E aí, para a gente separar o joio do trigo... Não, e eu acho que, assim, o meu pensamento, nesse sentido, ele passa até por uma questão anterior, filosófica, que é a seguinte, né? Quem julga, né, o que é e o que não é conteúdo de qualidade... Vou dar um exemplo disso. Quando eu pensei em montar o podcast, nunca foi para dizer, puta, eu quero ter 1 milhão de seguidores e todo o vídeo assistido. Não é isso. Meu objetivo aqui com o podcast são 2. Primeiro, eu adoro conversar com pessoas, bater papo igual nós estamos batendo, e a gente não faz mais isso. A grande verdade é isso. A gente se conheceu numa sala de professores, em que a grande maioria das pessoas entra, fala oi, e não sabe, não conhece quem é. Né? Eu estava conversando isso com o Rodolfo no dia que ele veio aqui, o Rodolfo Cruz. Rodolfo, eu te vi várias vezes lá e eu só descobri quem era você no dia que eu fui na palestra sobre o Ainda Estou Aqui e eu descobri que você era professor de história e eu nem sabia. Né? Pois é. A mesma coisa você, que eu vi várias vezes lá e a gente não se conhece. Então, um dos meus primeiros objetivos aqui é isso. Eu gosto de conversar com pessoas, eu já tive um programa de rádio lá atrás e gosto disso. Esse é um dos meus objetivos. Segundo objetivo que eu tenho com o podcast, assim, pode ser 10 pessoas que assistam, pode ser 100 pessoas que assistam, mas se uma pessoa assistir e falar, caramba, eu nunca tinha pensado em ir por esse caminho, já valeu a pena, concorda? Você tocou a vida de alguém ali. Mas eu gosto de um exemplo assim, eu tenho um amigo que tem um podcast há 5 anos no YouTube, puta conteúdo bem feito, ele é um cara culto pra caramba, fala de cultura, fala de música, entrevista cantores, entrevista pessoal de cinema, tal coisa. E aí você vai ver os vídeos dele, tem 10 visualizações. Exato. Aí você pega o outro podcast que o cara só fala besteira e tem 1 milhão de visualizações e você fala, mas quem sou eu para julgar? Exato. Cachito, eu acho que você tocou num ponto que era algo que quando eu estava vindo para cá, eu estava me preparando para dizer isso, que é algo que eu falo muito para os meus alunos, né? Inclusive quando eles estão começando, quando eles estão chegando no curso e tal, né? É fundamental a gente nos perguntarmos, ao iniciar qualquer projeto, exatamente aquilo que eu estava dizendo, qual é o objetivo desse projeto, para quem eu estou falando. Porque essa ilusão de que o sucesso, a ideia de sucesso era uma ideia muito triste, na verdade, né? É uma grande armadilha essa ideia de sucesso. Quando a gente fala em audiovisual ainda, mas eu faço audiovisual. Eu falo assim, mas o que você fez? Eu nunca vi nenhum filme seu. Porque a pessoa associa o sucesso, o audiovisual, aos grandes blockbusters, filmes de, né, milhões de dólares e que tem milhões de espectadores. Mas esses filmes, eles são programados e produzidos para isso. Então, voltando, né? Quando você tem um projeto e você pensa, olha, eu estou direcionando esse projeto para um público assim, assim, assado, para atingir, se for para mensurar, sei lá, 200, 300 pessoas, e você conseguir esse objetivo, pronto. Isso é um sucesso. Se você conseguiu falar para 20, se você está falando de um assunto que interessa... Eu vou te dar um outro exemplo. Você me deu o exemplo desse seu amigo. Tem um grande jornalista cultural no Brasil, o André Barcinski. É um cara sensacional. Ele tem um canal no YouTube. Ele tem vários seguidores, milhares de seguidores, mas ele fala muito sobre cultura. E ele diz assim, né? Esse conteúdo que eu estou produzindo agora, essa indicação tal, vai interessar a 7 pessoas. E ele sempre brinca com isso. Mas mesmo assim, esses 7 livros
esses livros que vão interessar 7 pessoas. E aí ele vai falar de um conteúdo que é um conteúdo que realmente... Nichado ali. Nichado, que não interessa ao grande público, infelizmente. Sim, né? sim. Porque a maioria das pessoas, elas acabam consumindo o diabo do algoritmo, né? Sim. Sempre a mesma coisa. E aí a tecnologia, nesse sentido, ela é positiva pelo seguinte, né? Quando a gente... Aí eu vou sair, tá, do audiovisual, vou para a área que eu entendo, que é a administração. Quando você pensa nos canais de distribuição tradicionais de produtos, vamos pegar uma livraria. Sem dúvida. O espaço físico é limitado, então eu tenho que colocar ali dentro aquilo que vende. Então, se você vai numa livraria, você vai ter 20% dos livros que vendem 80% do volume. Então, você vai ter lá os 50 Tons de Cinza, o Harry Potter e né, aqueles livros de autoajuda, porque isso é o que vende. E dificilmente eu vou encontrar lá um livro muito específico que interessa a poucas pessoas. O e-commerce, e aí ampliando isso para o ambiente digital com o audiovisual, ele possibilitou o seguinte, tá bom, você quer comprar esse curva A aqui, esse produto? Tem, mas eu tenho aquele livro que vende uma unidade por ano que interessa porque eu não tenho a limitação do espaço físico, então existe um conceito chamado cauda longa na distribuição, quer dizer, eu consigo atender a cauda longa, eu consigo atender aquele cara que tem um público muito específico, muito nichadinho, mas eu atendo. E eu acho que o audiovisual, nesse sentido, é assim, né? Quando você pensa antes das redes sociais, do YouTube, o YouTube é muito interessante nesse sentido, eu sou um fã do YouTube. Você contou sua história, produzir um negócio era caríssimo, era difícil demais, era equipamentos muito caros, você tinha que ter verba por trás, uma coisa. Então era difícil produzir. Por menor que seja a qualidade, mas hoje muitas pessoas conseguem colocar suas ideias em prática, né? Sim. E a cauda longa vai atender 10 pessoas, 20 pessoas, 15 pessoas, mas vai criar um conteúdo, né? Tem que ter qualidade, né? A questão é a qualidade. Sem né? dúvida. Você estava comentando do stop motion, e eu fiquei me lembrando, né, meu filho hoje está com 16 anos, quando ele tinha 5, 6, 7 anos, ele tinha muito Lego, gostava de Lego, e a gente fazia um filminho de stop motion com Lego. E eu fiquei pensando assim, nossa, às vezes pra gente gravar 1 minuto, eu passava a tarde inteira com ele, tirando foto, mexendo no bonequinho, tirando foto, mexendo no bonequinho, fazer 1 minuto de vídeo. Imagina fazer uma produção de 80 episódios. Você fez rápido, cara, porque a nossa média é 4 horas por segundo, né, numa produção, assim, com bonecos e tal. É porque a gente não tinha essa preocupação com a qualidade. Mas, assim, e aí, antes ainda da gente falar da produção audiovisual no Brasil, porque aí entra a questão do incentivo, que é fundamental, eu queria entender um pouco a estrutura, né, que você explicasse para a gente, como que é a produção de um produto audiovisual, qualquer que seja ele, né? Quem está envolvido, quais são as funções, eu sei que isso é amplo, mas dá um overview. Assim, sem dúvida, isso é muito amplo, e aí a gente também tem que se adequar ao tipo de produção que a gente está falando, mas via de regra, para a gente viabilizar uma produção, o papel da produção executiva ou do produtor executivo, ele é muito importante, porque esse produtor executivo é quem vai efetivamente criar uma ponte ou vai conseguir a grana, vamos traduzir, né? Agora, como que a gente vai conseguir essa grana? Hoje a gente tem, né, a gente tem novamente, né, porque a gente passou um período aí que o cinema foi absolutamente esculhambado, né, enfim. Então a gente tem a possibilidade de leis de incentivo para captação. Então, só para explicar para as pessoas, né, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Eu tenho uma produtora que é inscrita na Ancine, e eu preciso de toda essa regularização, isso é muito importante. Sim. Você tem que ser uma produtora inscrita na Ancine e tal, e você faz um projeto e pede a permissão para saber se esse projeto ele está apto a fazer uma captação de recursos, né?
A partir do momento que um conselho julga o seu projeto, isso é muito importante que seja dito, que não é uma pessoa, né? É um conselho que vai avaliar aspectos técnicos, artísticos, enfim. Eles vão falar assim, não, putz, isso está muito legal, o orçamento condiz com o projeto, bateu o carimbo, pode captar. Aí entra o produtor executivo. Se você tem um produtor executivo, esse produtor executivo ele vai apresentar o seu projeto para parceiros que tenham alguma aderência a esse projeto. No caso, o empresariado. Então, imagine que você tem empresas, e isso é cada vez mais presente, né, no universo empresarial. A questão da consciência social, não essa consciência social, digamos assim, de vitrine, mas as pessoas, empresas realmente, assim, que querem e acreditam que o seu nome é associado a determinadas causas, isso faz uma diferença, e faz uma diferença muito grande. Né? Deixa eu pegar um gancho aqui, que assim, nós hoje vivemos um período, né, no nosso país, não só no nosso país, no mundo, em que, infelizmente, discutir política ficou perigoso. Eu amo discutir política, mas... Eu acho fundamental. Mas ficou perigoso. E eu queria ampliar um pouco o que você falou, porque você falou assim, nós passamos um período em que o cinema foi... Eu acho que vai além, né? A cultura. Sem dúvida. A cultura como um todo, ela foi... ela tem sido, né, atacada como se cultura fosse algo negativo. E educação. Que me assusta mais. Exato. Como se fosse algo negativo. A gente está observando um grande país, o maior país do mundo em termos de economia, acabar com a área de educação. Bom, é cruel. Quem quiser acompanhar é só acompanhar, né? Enfim, a loucura é que beira a loucura, né? Que beira a loucura. Acabar com a... Bom, não vamos entrar nesse ponto. Mas, assim, eu acho que o que precisa tudo fica assim, a discussão fica muito simplificada e as pessoas muitas vezes criticam sem entender do que estão falando, né? Porque assim, para mim, primeiro, cultura é fundamental em todos os sentidos, né? Seja o cinema, seja a dança, seja a arte, seja a cultura é quem nós somos, né? E o que nos identifica como povo e que nos diferencia dos demais povos. Então a gente precisa da cultura. Segundo que assim, não tô dando dinheiro, não. A empresa, ela tem que pagar um imposto, ela diz o seguinte, olha, eu gostaria de investir na cultura, e isso é fundamental, investir na cultura, por causa disso, por causa dos valores dela, por causa disso que você falou, e ela tem uma decisão, eu vou direcionar uma parte daquilo que eu já teria que pagar. Exato. Para... Deixa eu só fazer um adendo que isso é muito importante. Quando a gente pensa em leis de incentivo via captação, seja do Estado ou seja federal, é uma porcentagem do imposto devido. Então você imagina o seguinte, a Petrobras, ela que durante muito tempo foi fomentadora de grandes projetos culturais, não só no cinema, mas culturais de modo geral, ela poderia destinar 4% do seu imposto devido para projetos culturais. Então, você tem uma empresa, você pode fazer isso. Só que você tem que pagar de ICMS, por exemplo, sei lá, 15% de imposto. Desses 15%, você não pode direcionar 15% para projeto. É uma porcentagem, 4%. É muito importante que isso seja dito. E aí, só para complementar o raciocínio, Cachito, que isso é muito importante. As pessoas elas têm que entender que esse dinheiro, esses 4%, digamos que esses 4%, ele signifique 100 mil reais. 100 mil reais foi para a Usina Animada fazer a sua série. Desses 100 mil reais, eu vou ter que passar a nota e prestar conta de tudo. Então, digamos que desses 100, 15 mil virou imposto de novo. Ou seja... Não, e gerou esse dinheiro, girou. Você pagou funcionários. Exatamente. Colocou ele na economia. Mas é aí que eu quero chegar. Porque audiovisual você faz com gente. Gente precisa comer. Gente tem que se deslocar. Então você está movimentando a economia e de uma forma limpa. É isso que é importante que seja dito, cara. Mas é que eu digo assim, infelizmente, eu amo discutir a política, mas as discussões elas estão muito rasas, como tudo
a rede social tem esse problema, né? A gente só lê o título. Exato. E eu estou numa bolha de opinião, eu só sigo pessoas que falam o que eu penso, e eu tenho uma câmera de eco, porque tudo que eu falo, alguém fala é mesmo, né? Pois é. Então, as redes sociais, elas são cruéis nesse sentido. E as discussões ficam muito rasas, porque assim, aí vem a segunda crítica que a gente sempre ouve. Mas nem precisava, o cara é um famoso. Não, isso é uma parcela pequena de todos os projetos culturais. A grande maioria dos projetos culturais que estão nesse incentivo são aqueles que não ficariam em pé sem o incentivo e que deram emprego na usina animada, deram emprego na produtora de vídeo, na produtora de áudio, para aquele profissional específico. Você quer ver, só fazendo um paralelo, pode estar errado, tá, John, me corrija. Na época da pandemia, se discutiu muito a questão da indústria do turismo, porque ela foi dizimada. E aí, quando você vai ver, o que é a indústria do turismo? É o garçom, é o recepcionista, é o cara do Uber, é o cara tudo. E aí a indústria do audiovisual não é só o produtor, que esse cara está ganhando dinheiro, colocando dinheiro no bolso. Né? Você tem um mundo, por exemplo, você vai fazer uma produção externa, você tem um cara que vende o lanche, você tem um cara que... Né? É um mundo de coisas. Exatamente. E tem um outro aspecto muito importante. Puxa vida, você estava falando, eu estava pensando aqui. Enfim, caramba. Desculpa, eu acabo falando pra caramba também. Não, eu me perdi no meu raciocínio aqui, mas... Essa coisa do incentivo, né? Essa coisa, lembrei. Nossa, que bom, cara. É muito importante que seja dito que o intuito e o objetivo das leis de incentivo não é manter esses profissionais, essas produtoras, esses estúdios para o resto da vida. Essa que é a questão, cara. Que a partir do momento que você cria uma demanda, cria um público. Vou dar um exemplo da Coreia do Sul. Né? Se a gente pensa na Coreia do Sul como produtora de conteúdo, a China, é que a gente não sabe nada da China. Sim, mas a Coreia virou um fenômeno global hoje. Fenômeno global, impressionante. Cinema, que talvez seja um meio mais popular, assim, que as pessoas acabam tendo um pouco mais de contato, né? Mas eles estão fazendo isso com a música, por exemplo. Música pra caramba, né? O K-pop, aquela coisa toda, né? Mas o tanto que o governo investiu pesadamente. Até que, quando você consegue criar uma demanda de produção, que foi exatamente o que os Estados Unidos fez lá em 1915, 1920, com Hollywood, né? Exatamente. Você cria um processo de produção industrial. Vira um mercado. Vira um mercado, exatamente. E aí você não precisa mais do incentivo. Essa é a grande questão. Não, vamos fazer um paralelo, já que a gente está na academia também, vamos fazer esse paralelo. Outra crítica que a gente ouve muito hoje é aquela assim, essas bolsas para cientistas, pelo amor de Deus, é outra coisa que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos. Cara, bolsa você tem que justificar tudo que você está fazendo. Eu gastei com isso aqui, eu gastei com isso aqui. E aí, eu acho que o seu exemplo é perfeito para a gente fazer esse paralelo, que é o seguinte: por que eu dou bolsa para um pesquisador? O Rodolfo falou sobre isso aqui quando ele veio. Por que eu dou bolsa para um pesquisador? Porque tem partes da ciência que elas não são comerciais, mas eu preciso delas. Exato. Né? Mas à medida que isso se transforma em algo comercial, aquele investimento vai ser totalmente recuperado. Né? Então, investir em ciência básica, qualquer que seja a área, seja na área de audiovisual, seja na área de história, investir em ciência básica é um papel que o governo tem exatamente para criar as condições da economia se beneficiar disso no futuro. Agora, isso é visto de uma forma negativa. Eu estou gastando dinheiro, e não é no Brasil, eu estou falando no Brasil, mas a gente está vendo isso acontecendo nos Estados Unidos. E é chocante porque você deu o exemplo da Coreia, mas a gente pode dar o exemplo da China também. O que Coreia e China fizeram nos últimos 40, 50 anos que tiraram esses países da pobreza? Investir em educação. São os países que mais formam doutores, que mais formam pesquisadores, que formam, e a Coreia num ponto na frente disso. A Coreia, eu acho que ela entendeu o seguinte:
ter um impacto cultural. Os Estados Unidos fez isso lá atrás, né? O American Way of Life, ele foi vendido pelo cinema, pela TV, e a Coreia está fazendo a mesma coisa. Ó, ela está vendendo o Korean Way of Life, a música, o K-pop, o drama, o dorama, né, o cinema. Ela está criando isso e virou uma indústria gigantesca. Ela está ganhando dinheiro com isso. Né? O país se beneficia disso. Né? Exato. Mas aí você estava falando desse papel do produtor executivo, né, que é a pessoa que faz as interligações, que vai buscar, e aí conseguiu o dinheiro. Não, então, você imagina, hein? A gente nem começou a colocar a mão na massa ainda, deu tanta discussão, tanto debate assim. Sim. Mas enfim, aí conseguimos. Aí é uma questão de organização, né? É um desenho de produção. Direção, roteiro, produção, como é que a coisa... Quem faz cada coisa. Quem é que faz cada coisa, né? A história, ela começa numa ideia, né? E essa ideia, ela tem que ser traduzida. Essa ideia que aqui na minha cabeça, né, habita o plano da projeção mental, né, que a gente fala imagética. Ainda existe o plano das ideias, né? E aí essa tradução, ela, via de regra, ela acontece primeiro no plano verbal, que é esse roteiro, e esse roteiro ele passa por tratamentos, até chegar numa concepção visual, tal. Isso quem faz, via de regra, né, é o roteirista junto com o diretor. Cada projeto tem a sua especificidade, né? Se a gente vai para um campo um pouco mais comercial, vamos falar de um trabalho audiovisual mais institucional, digamos assim, né? Não existe um tratamento, não dá nem tempo de um tratamento artístico muito grande. Sim. Então você tem que ser mais objetivo, mais direto, né? Sim. Mas se a gente pensar num longa-metragem, é fundamental que exista esse tempo de uma depuração maior, né? De colocar essa ideia, porque assim, é engraçado, naquele dia que vocês estavam, que teve a discussão com aquele diretor de documentário, né? Às vezes eu amo documentário, assisto o tempo todo documentário, e às vezes a gente olha para o documentário e pensa assim, né? Poxa, o cara fez um trabalho de pesquisa fantástico. E ele estava falando que é uma coisa que eu, como leigo no assunto, não percebo, né? Mas você, como alguém da área, percebe assim, tem um tratamento visual por trás, tem uma linguagem visual, que é um outro profissional que vai construir isso, né? Sim. O diretor, é claro, né, ele é o responsável pela visão geral da coisa, né? Mas o audiovisual, ele é feito de forma em grupo, né? De forma coletiva. Sim, isso é absolutamente fundamental. Por isso que é tão legal, né? Você, enquanto diretor de um projeto, você vai chamar o diretor de arte, que é o cara que vai dar a cara para a coisa, fotógrafo, o som, e tudo isso soma. Sim. Se a gente pensar em grandes diretores, né? Por exemplo, falar de um fera, Ingmar Bergman. Sim. Praticamente todos os filmes do Ingmar Bergman foram fotografados pelo Nick Vicks, diretor de fotografia. Isso cria uma identidade gigantesca. Tem alguns diretores que você bate o olho no filme sem saber se parece, esse filme é do Tarantino, você sabe. Pois é, né? Exato. E além dessa questão, né, da questão, digamos, da identidade narrativa, né, todos os outros aspectos, eles contam também, né? A questão de paleta de cor, você pegar um cara como Wes Anderson, você vê um frame, você sabe que é o Wes Anderson, né? Por quê? Tem um colaborador dele, diretor de fotografia. Outro dia desse eu vi um videozinho no YouTube muito interessante nesse sentido, que é assim, a menina faz a mesma cena que ela sentando na cadeira e pegando uma xícara de café, mas ela faz com cada diretor. Perfeito. Como seria a cena pelo Bergman. Maravilhoso. Maravilhoso, porque você fala assim, gente, é a mesma cena, ela pegando, sentando, e são o ângulo, a cor, tudo, né? A música, tudo dá Deixa eu comentar uma coisa interessante. Eu escrevo muito conteúdo para escolas, escrevo alguns livros aí sobre negócio de carreira, amo escrever. Eu sento aqui, fico escrevendo, escrevo pra caramba. Há um tempo atrás eu falei assim, vou escrever um livro, não um romance, né? Um livro de ficção. Cara, eu tô muito... Eu achava assim, não, eu sei escrever. Só que eu falo, escrever uma disciplina
de administração para mim hoje é um processo. Eu sei como fazer. Eu pego assim, eu tenho que pesquisar isso aqui, eu tenho que estruturar desse jeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, beleza. Aí eu fui me aventurar a escrever um negócio de ficção, eu falei, gente do céu, eu não sei escrever nada, porque se construir um mundo, Exato. você estava contando da história, né, da Lala, né, Lala, é construir um mundo, né, quem é essa pessoa, qual é o mundo no qual ela vive, como que e isso no papel, que aceita qualquer coisa. Agora transforma isso em um áudio, né, em um vídeo, em uma... Tem uma frase que você me lembrou muito boa do grande Abu Janra, né? O Abu falava assim, enforque-se na corda da liberdade. Né? Que você é exatamente isso, coisa. você pode fazer qualquer coisa. Não tem o briefing, né? Então, realmente... Agora, eu sei assim, não dá pra gente falar tanto do audiovisual, já tem uma hora que nós estamos falando, então... Cara, não acredito. Você acredita? Foi rápido. Puxa vida. Deixa eu puxar para um outro assunto aqui, que você já abordou ele aqui, e que eu acho que, de certa forma, é algo que vocês, né, como profissionais da área e como professores, principalmente, devem discutir bastante. A gente já falou sobre isso, a questão da tecnologia, né? Virou daquelas câmeras gigantescas. Eu sei que o cinema ainda usa aquelas câmeras gigantescas, mas em geral a produção do vídeo veio da câmera gigantesca para isso aqui, para o celular, e o celular hoje tem uma qualidade fantástica. É a mesma coisa do microfone. Hoje um microfonezinho que você põe aqui na lapela tem uma qualidade de som absurda. Os editores, os programas de edição que antes eram um negócio gigantesco, era na mão, né? A edição era feito na mão, na gilete e cola. E hoje você tem no celular programas que fazem efeitos, que usam IA e tudo mais. E a gente está passando hoje por um salto tecnológico gigantesco, né? Os últimos 20 anos, é o que você falou, a usina animada ela deve ter vivido tecnologias absurdamente diferentes. E agora a gente está num salto, porque além da questão da qualidade do áudio, do vídeo, você tem o uso da IA para editar isso, para mudar isso, para criar do zero, né? E cada vez ainda tem... Às vezes você fala, não, mas dá para perceber que é... Meu amigo, tem 2 anos. Em 5 anos você não vai perceber isso de jeito nenhum. No meio audiovisual, no meio acadêmico, qual é a discussão sobre o impacto da tecnologia sobre esse mercado? Eu sei que é uma pergunta assim... Cachito, é interessante, cara, essa é a grande pergunta. E é interessante que o que eu leio a respeito desse assunto, as falas elas acabam sendo muito uma reprodução de discurso. Não sabemos, mas não vai pode substituir o humano. Então eu vejo assim, que ainda falta muito nos debruçarmos a respeito disso, pensarmos de fato, ao invés de reproduzir discursos e reproduzir essas respostas. Tá? Então assim, eu vou tentar não cair nessa armadilha. O que eu imagino, eu acho que tem uma questão ética que ela é fundamental nessa história, que a gente está vendo isso, e não tem como, a gente está sempre tangenciando os aspectos políticos aí. Perfeito. Quando a gente pensa no deepfake, criação de conteúdos, fake... Áudio, você já não consegue. É inacreditável, né? É inacreditável. Agora, vamos pensar isso de uma forma pragmática, funcional, como a IA ou a geração de conteúdo audiovisual, isso pode nos auxiliar numa grande produção. Eu acho que isso pode ser utilizado de maneira benéfica, sim, obviamente. Mas como todo fenômeno cultural, a gente tem que observar e refletir em profundidade, vai ter um uso nocivo dessas tecnologias, mas sem dúvida. E isso nos assusta em vários aspectos. Porque assim, eu venho pesquisando isso já há algum tempo, desde quando começou a surgir as inteligências artificiais, e eu sou um eterno aluno, eu estou sempre aprendendo, então eu fui fazer cursos sobre isso. Uma das formas que eu tenho de aprender é escrever sobre o assunto, então eu acabei produzindo um conteúdo não técnico sobre inteligência artificial, mas para uma escola, para essa produtora que eu faço, um conteúdo sobre inteligência artificial, mas não no ponto de vista técnico, eu não sou técnico para isso, mas
todas essas discussões culturais e questões, né? E você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, por isso que eu gosto dessas conversas, né? Os discursos são muito repetidos. Você falou do audiovisual e esse discurso cabe para o RH, cabe para o direito, cabe para o marketing, cabe para todas as áreas. O discurso não, as ferramentas vão nos ajudar, mas nunca substituirá. E me desculpa, meu amigo, algumas coisas vai substituir, mas já substituiu. Claro. Né? Agora, tem uma questão ética por trás. Você falou do deepfake, que eu acho que é o grande risco que nós temos hoje, porque para você que é do audiovisual, você fala, não, peraí, isso aqui não é real. Então, mas tem coisa que... Para você que tem uma consciência política, você fala assim, não, isso aqui é mentira. Você tem uma consciência cultural, você fala, não, isso aqui não faz sentido. Mas para a grande maioria das pessoas, aquilo ali, porra, eu vi. Exatamente. Desculpa, eu não queria te interromper, mas isso que você falou vem tão de encontro com um texto que eu estava lendo antes de ontem, sobre a nova ética fascista. Olha como as coisas são importantes. E como o audiovisual tangencia também essas questões de construir imaginários. Hoje, como é que chama o ditador lá em El Salvador, gente? Ele escreve bebê... alguma coisa assim. Eu sei. Esse figura. Ele é um publicitário formado. E ele está criando, era exatamente sobre isso que eu estava lendo. Ele está criando uma nova ética fascista, na qual a exacerbação da violência, da tortura, tal, isso está se tornando absolutamente aceitável. Sim. Não que não exista, já, se a gente pensar no Tarantino, tal, mas isso é feito num contexto da ficção, tal. Não, a gente está falando da realidade, do real. E isso se torna cada vez mais uma dessensibilização. Então, assim, tá, beleza, tortura, que vídeo engraçado, tá cortando a cabeça do cara. Isso é aceitável. Então, olha como o audiovisual, a IA, tudo isso pode sustentar e fundamentar discurso de ódio, a construção de um imaginário fascista. É terrível. Se você pensar, né, que um dos pilares do nazismo na Alemanha era a propaganda. Total. Né? A imagem, total. Aqueles prédios gigantescos, Exatamente. Aqueles uniformes muito bonitos. O imaginário criado com algo idealizado é que levava as pessoas a falar, eu quero isso. Exato. E isso é assustador. E no cinema, que você falou, não posso perder a oportunidade. E no cinema, o Goebbels, tal, a Lise Riefenstahl, aquela cineasta nazista, tal, eles beberam diretamente nas teorias de montagem russas. Sim. Então você pensa lá, o Eisenstein, Budov, assistiram aquilo lá e falaram assim, putz, isso é sensacional, como é que a gente pode usar isso nos nossos filmes? Mas de uma forma, subvertendo, de uma forma absolutamente nefasta. Assim, então você vê... O ponto que nós estamos falando aqui, assim, você entende, né, John, eu gosto muito e nós vamos ter que um dia sentar, você, o Rodolfo, mais algumas pessoas e conversar sobre isso, porque tudo que você está falando, para mim, eu sou um profissional de administração, mas eu sou apaixonado por filosofia, eu tenho uma formação em filosofia, sou apaixonado por sociologia, amo sociologia, meu filho tem 16 anos, quer ser sociólogo, eu amo antropologia, e são assuntos que estão muito atuais. O que nós estamos assistindo hoje nos Estados Unidos é que hoje eu tenho medo de gravar isso aqui, né? E da gente falar isso aqui, porque as pessoas são assustador. É assustador. Como as pessoas estão reagindo. Mas hoje, para mim, a minha pergunta para você nesse sentido foi por causa disso. Assim, eu tenho um receio de como o audiovisual, ele te coloca dentro de uma narrativa, ou te coloca dentro de uma história, você se coloca dentro dele, né? Quando a gente vai para o cinema, você assiste ali, você se coloca dentro daquilo. Quando você assiste um teatro, você se coloca dentro daquilo. Esse é o grande valor da arte, né? E de uma hora para outra, você vê que as pessoas estão se colocando num mundo imaginário
em que o outro é visto como inimigo e o que o outro é visto como... E isso assusta. E o audiovisual, se mal usado, eu acho que essa é a questão ética que você falou, o audiovisual, se mal usado, ele pode construir isso aí com uma veracidade muito grande, né? Porque a pessoa está vendo. Né? É isso. É assustador essa questão. Bom, olha, nós vamos já conversando, mas já estamos há mais de uma hora conversando, e é sábado à tarde. Nossa, é um maior prazer, cara. Parece que foi 5 minutos. 5 minutos. Eu sempre faço uma pergunta, mas a sua eu acho que eu já sei a sua resposta, né? Sempre faço a pergunta assim, tá, o John hoje é um profissional consolidado no mercado, um professor, um cara muito experiente, que viveu tudo isso aí que você contou pra gente. Não, as experiências elas sempre vão ser, cada um tem a sua, né? Nenhuma é mais valorosa do que a outra, né? Todos têm têm experiência. Como você é um dos poucos que veio aqui que começou a faculdade e está até hoje no mesmo mercado, talvez essa pergunta ela não seja tão complexa. Mas a minha pergunta sempre é a seguinte: o que este profissional formado aqui, que está já experiente, falaria para aquele jovem lá que em 1999 estava fazendo um TCC? Puxa vida, cara. É uma pergunta meio filosófica. Você me pegou de surpresa. Eu acho que eu falaria para continue, sabe? Vai ser difícil, mas é aí. Seja teimoso, continue. Eu acho que eu diria isso, né? Acredite. E não de uma maneira romântica, porque não adianta a gente acreditar só de uma maneira romântica. Eu acho que a gente tem que correr atrás, a gente tem que tentar entender o nosso lugar no mundo. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque senão é muito angustiante. Eu acho que eu diria isso. Entenda o seu lugar no mundo. Olha, você sabe que isso é uma coisa, né? Assim, eu venho do mundo corporativo, né? E no mundo corporativo a gente é muito medido pelo cargo que a gente tem, pelo quanto você ganha, pelo tamanho da empresa. Eu digo que nós temos um sobrenome que é a nossa empresa, né? Eu sou o Cachito da empresa. E isso é muito cruel no mundo corporativo, porque você deixa de ter uma identidade. Eu acompanhei há alguns anos, e acompanho até hoje, né, profissionais da minha idade, né, eu já tenho mais de 50, que viveram a vida inteira numa empresa só, e aí eles ficam desempregados, e ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem ele é, ele não tem uma identidade. Né? A identidade é a cultura da empresa, a identidade da empresa. E eu... lá no meio da minha carreira, com 35 anos, eu por questões de saúde, porque eu estava estressado, doente e tudo mais, eu tomei uma decisão, falei assim, não é isso mais que eu quero, e fui para um mundo completamente diferente, foi o mundo da academia, o mundo de ser professor e dar aula, mas voltei para o mundo profissional também, não teve como fugir dele, porque também gosto desse outro lado. Mas uma das coisas que foi importante para mim nesse momento foi o seguinte: aquele momento da transição, dessa mudança, foi um momento que eu me encontrei nisso que você falou, né? Assim, qual é o meu lugar no mundo? Né? Eu não com essas palavras, porque você me disse essas palavras agora, mas meio que foi assim, tá, qual é o meu propósito? Para que eu estou aqui? Né? Exato. Então, encontrar o lugar da gente no mundo, às vezes as pessoas falam assim, mas você tem que dar aula numa escola grande, ou você tem que ser... Cara, às vezes eu estou nesse lugar aqui, esse é o meu lugar, e aqui eu faço uma diferença na vida das pessoas. Né? Eu acho que isso que é interessante. Né? E, assim, foi muito legal falar com você sobre um mercado completamente diferente, né? Porque não dá para a gente falar de cultura... de carreira em audiovisual sem falar de cultura. Você vê que a gente tentou sair da questão cultural e política, mas a gente caiu nela o tempo todo, porque não dá. O audiovisual, ele é uma área, assim como o jornalismo, eu estou aprendendo isso agora, porque é a primeira vez que eu dou aula para jornalismo, assim como o jornalismo, não é impossível você ter uma carreira nessa área sem preocupação social, preocupação política, sem viver o nosso... O mundo empresarial, o mundo da publicidade, ele ainda é um mundo assim, né? É aquela partezinha ali da economia que você pode viver nela sem se preocupar se aquilo está tendo um impacto cultural ou não. O exemplo do documentário, né?
como que ele chama, aquele rapaz que O Gabriel. Khaled. Cara, o Gabriel, ele foi ali, né, falar pra gente do documentário dele. Cara, que coisa linda aquilo ali, né? Que negócio importante para a cultura da gente. E é o que você falou, se atingiu 1000 pessoas, que tenha atingido 1000 pessoas, foi bem sucedido pra caramba, porque ele contou uma parte da nossa história que está ficando esquecida e que não pode. Esse é um papel muito grande do audiovisual. Então, antes de eu encerrar aqui, John, eu queria abrir para você falar o que você quiser, falar um pouco da Usina Animada, falar da sua... O que você quiser comentar, porque aí depois eu encerro. Cara, eu queria agradecer, e se alguém quiser bater papo, mandar recado, @Usina Animada. Eu vou colocar lá no vídeo. Um A só no meio, para conhecer um pouco do trabalho e tal, e aí pode fazer contato comigo, enfim, gente, eu vou colocar seus contatos lá. Conversar, bater papo, estamos aí, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia, foi... Não, eu passou rápido. Assim, você sabe que o Rodolfo, depois que ele veio aqui, a gente tem cada vez mais conversado, porque eu gosto de conversar com ele, é um cara extremamente inteligente, e acho que a gente tem muita coisa para conversar, agora que a gente se conhece mais, né, lembra que eu falei, qual é o objetivo deste podcast aí para mim? É isso, é conhecer as pessoas, né? Muito legal. Com mais profundidade. Eu tenho tido essa experiência e ela tem sido muito rica. E aí, você que seguiu, que acompanhou, mesmo que um trechinho do nosso bate-papo, esse é o objetivo, né, do Somos Mais Que Um. Conhecer gente diferente, de histórias diferentes, carreiras diferentes, para você entender, né? Você que é jovem, está escolhendo a sua carreira, existem muitos caminhos diferentes, nenhum caminho é certo. Não caia nessa história de profissão da moda, a profissão que dá mais dinheiro, que é uma ilusão, né? Se você está no meio da sua carreira aí e está se pensando, também dá tempo de se repensar, né? E eu acho que eu vou ficar com a frase que o John falou. A frase é: encontre o seu lugar no mundo. Se você souber o seu lugar no mundo, meu amigo, você já tem metade do caminho andado. Então, muito obrigado por ter assistido. Vou deixar lá os contatos do John. Não deixe de seguir o nosso canal para ter outras conversas como essa. E até a próxima.